na dúvida de quando viajar? Eu conto para você qual a melhor época para conhecer destinos internacionais e nacionais para te ajudar a planejar sua próxima viagem. Vem comigo! Qual é a melhor época para viajar? A resposta para essa pergunta é: depende. Eu vou ajudar você a descobrir qual a melhor época para viajar, levando em conta o seu perfil, considerando a sua disponibilidade, o seu orçamento, o seu estilo e, sobretudo, o seu sonho. Em outras palavras, tipo de turismo, alta ou baixa temporada, estação do ano e orçamento. Para a gente começar, o mais importante é acreditar que vai dar certo e que é possível viajar para o seu destino dos sonhos. A etapa de planejamento e escolha do destino é muito gostosa e também cansativa, mas é quando você começa a ter aquele contato mais a fundo com as características específicas de cada lugar. A ciência diz que a antecipação por recompensa, no caso planejar uma viagem, ativa áreas do cérebro responsáveis pela sensação de prazer. Então aproveita esse momento para se deliciar planejando a sua próxima viagem. Qual a época do ano mais barata para viajar? A época do ano mais barata para viajar é sempre na baixa temporada do destino. Durante a alta temporada ou em feriados, os destinos ficam mais cheios, os serviços e hospedagens mais caros e até as passagens aéreas podem custar o dobro do valor. Se sua viagem é para o exterior, a melhor época depende muito do destino. Fuja de lugares onde as férias escolares coincidem com as nossas férias brasileiras ou onde tem uma programação importante naquela época. Os nossos feriados nacionais, como por exemplo o Carnaval, são boas oportunidades para viajar para o exterior. Já em destinos nacionais, escolhe sempre pela baixa estação. Viagens fora da época de férias escolares e fora dos feriados prolongados e nacionais podem sair bem mais em conta. Mas vale lembrar que a época mais barata nem sempre significa a melhor época. Por isso, eu listei hoje as melhores épocas para viajar para destinos nacionais e internacionais. Escolhe sua próxima viagem. Quando viajar para destinos internacionais? É uma questão importante na hora de planejar a viagem e envolve inúmeros fatores. Clima, chances de furacão e ciclone, férias coletivas, tudo isso influencia bastante na hora de decidir cair no mundo. Uma boa dica para decidir quando viajar é escolher a época do ano de acordo com o clima no destino, sempre atento a alertas de desastres naturais. Seja flexível com as datas da viagem e, se puder evitar o período de férias, é ainda melhor. Qual a melhor época para viajar para a praia? Você descobre aqui. Tá querendo ir de férias para as praias nordestinas e só falta decidir quando vai ser a viagem? Escolher a época para você viajar para a praia é muito mais fácil do que pensar em uma viagem para a Argentina ou mesmo o sul do Brasil, onde as temperaturas podem variar muito durante o ano. Mas ainda assim, é sempre aconselhável fazer um planejamento antes de viajar, para poder evitar surpresas e ter uma experiência mais agradável. Nesse vídeo, eu vou elencar alguns tópicos para você prestar atenção quando for decidir em qual período você deve viajar para a praia, considerando as características da região Nordeste. Confere! Alta e baixa temporada. Nas férias, viajar para a praia fica mais caro. Isso é bem óbvio, já que muita gente vai ter a mesma ideia que você e as cidades costeiras vão encher, fazendo os preços subirem. A alta temporada ocorre em julho e de dezembro a fevereiro. Como no Nordeste dizem que o verão começa em julho, não tem essa de férias de verão ou inverno. As duas são férias de verão e são alta temporada. De março a junho e de agosto a novembro, o fluxo de turistas diminui, mas não deixa de existir. Na baixa temporada, os hotéis costumam oferecer pacotes com ótimos preços, além das companhias aéreas fazerem promoções relâmpago. Se você não curte uma praia muito cheia, a baixa temporada também é mais adequada, já que dependendo dos dias o movimento é maior pelos habitantes locais. Exemplos de alta temporada no Brasil são os feriadões, como o Carnaval, que atrai viajantes para destinos que incluem tanto as festas de rua lotadas de gente, quanto as trilhas no meio do mato. Seja nas ruas de Salvador, na Bahia, seja pelos rios de Bonito, no Mato Grosso do Sul, o movimento vai ser maior que o habitual. Estações de chuvas.
A maior parte do Nordeste tem 300 dias de sol no ano, o sonho de todo mundo que vai para a praia. Mas como o litoral nordestino é uma faixa extensa, a probabilidade de chuva pode variar de acordo com a localização. Quanto mais ao norte, o clima é mais seco. No sul da Bahia, perto de Ilhéus e Porto Seguro, as chuvas são bem distribuídas o ano todo, o que significa que o verão é menos chuvoso. A faixa que se estende do norte da Bahia até o Rio Grande do Norte tem chuvas vindas do sudeste de abril a junho. Entre outubro e dezembro ocorrem as famosas chuvas de verão, rápidas e esporádicas. Do Ceará ao Maranhão é aquela coisa. Tem ano que nem o inverno nem a chuva chegam. Se chegarem, vai ser entre os meses de março e maio. A partir de julho, o sol é garantido e o vento começa a soprar mais forte, podendo ser tanto um refresco para os turistas como um atrativo para quem pratica esporte aquático. Nossa, agora eu estou me sentindo a moça da previsão do tempo. Só Maju. De qualquer forma, antes de viajar, é bom dar uma conferida na previsão e confirmar as roupas para levar na mala. O Nordeste é tão lindo que faça sol ou faça chuva, vale a pena conhecer. Sobre as temperaturas. O calor nordestino pode ser um dificultador para os turistas, principalmente as crianças. Para quem não está acostumado, o tempo quente e seco pode causar desânimo e cansaço. A média da temperatura anual fica entre 20 e 28 graus, mas no verão as máximas podem chegar a 38 no período coincidente com a alta temporada. Na baixa temporada do primeiro semestre, as temperaturas são mais tranquilas, sendo ideais para quem quer curtir a praia sem sofrer com o calor. E aí, já está planejando sua próxima viagem com a família para o Nordeste? Comenta aí embaixo. Algumas dicas para escolher o melhor período para viajar. Escolher o melhor período para tirar suas férias ou mesmo uma viagem mais curta é um assunto que sempre faz a gente perder algum tempo. Afinal, é uma das primeiras coisas que a gente tem que decidir quando pensa em fazer uma viagem de lazer. Existe uma série de itens que precisam ser considerados. E eu, mais uma vez, estou passando por aqui para dar algumas dicas e lembrar você de itens importantes nos quais pensar. A palavra de ordem é economia. Então, a dica é procurar destinos para conhecer na baixa e não em alta temporada. Ainda assim, se lembra que viajar em meses como dezembro, janeiro e julho é mais caro em determinados destinos devido às férias escolares. Feriados nacionais e datas festivas como Natal e Réveillon também podem apresentar tarifas mais altas. Viajar em baixa temporada e fora das datas comemorativas pode ser mais barato. Que experiência você quer viver? Define qual o seu objetivo de viagem. Se a intenção é curtir a neve ou pegar uma praia em um destino litorâneo, não vai ter jeito, a viagem vai ter que ser realizada na alta temporada. Um exemplo seria Bariloche no inverno para esquiar ou Ilhas Gregas no verão europeu, que coincide com as férias de julho e é também considerada alta temporada. Algumas experiências estão ligadas à alta temporada e não tem como fugir disso. Qual seria o clima ideal? Existem lugares que possuem temperaturas bem marcantes, como um inverno rigoroso ou um verão escaldante e seco. Se você apresenta sensibilidade a condições climáticas como essas, ou ainda vai viajar com crianças, procura viajar durante estações em que as temperaturas são mais fresquinhas, como a primavera e o outono. Se lembra que os destinos localizados no hemisfério norte vivem as estações do ano de forma inversa às nossas. Ficar de olho no clima é importante. Portanto, por mais que o cartão de crédito coce para comprar aquela passagem que você encontrou, procura se informar sobre o clima durante o período. Viajar em janeiro para Nova York, por exemplo, é ideal para ver neve, mas muita neve mesmo. E com a neve vem o frio, e com o frio vem a necessidade de comprar roupa. Se o seu orçamento está tranquilo, se você já tem roupa de frio de outra viagem ou simplesmente é um sonho fazer um boneco de neve no Central Park, ótimo! Do contrário, você vai precisar colocar as despesas de pré-viagem no papel para ver se ainda assim vale a pena viajar nessa época. O mesmo acontece em vários destinos da Europa. O frio que a gente passa aqui não é nada se comparar com o frio de lá. Então, você não se garante com o casaco que você usa aqui.
Se o inverno na Europa é rigoroso, o verão pode ser igualmente quente. E a Espanha é um exemplo. Se passar calor não é o problema, os preços salgados podem ser. É durante essa época que inúmeras cidades da Europa transbordam de turistas e moradores locais que querem passear e fugir das suas casas. Portanto, tudo está bem mais caro e lotado. Pegar o outono ou a primavera na Europa pode ser uma experiência incrível. Em Lisboa, por exemplo, a temperatura está começando a cair, deixando os passeios bem mais agradáveis. Mais perto de casa, Santiago é ótimo para viajar em outubro, porque une tudo o que a gente falou até agora. Baixa temporada, que é mais barato, e clima bom, na primavera. Existem gostos para tudo e destinos para todos os gostos. Frio ou calor, praia ou neve, chuva ou sol, o que você prefere? A estação do ano é um dos fatores que determina a melhor época para viajar. Na prática é o seguinte: você pode procurar neve no Chile no inverno, que é de julho a setembro, para esquiar, ou visitar a Tailândia no inverno, que vai de dezembro a março, só para fugir das chuvas, porque nessa época continua calor, entre 25 e 30 graus. Viu a diferença entre os critérios para escolher a melhor época para sua viagem? Fica de olho nas estações. As estações do ano também influenciam diretamente algumas atrações turísticas. É o caso das cataratas em Foz do Iguaçu, no Paraná, que ficam mais cheias na primavera, de setembro a dezembro, graças às chuvas. Até elas têm seu lado positivo. Em Londres, a chuva já é marca registrada. Já em Amsterdã, a primavera, que vai de março a maio, deixa a visita mais bela, já que o Parque de Tulipas só abre nessa época. Verão no Brasil é impossível não pensar em calor e praias, então a gente vai para Natal, no Rio Grande do Norte, Salvador, na Bahia, a região dos Lagos, no Rio de Janeiro, e tantas outras cidades que embelezam a costa brasileira. O outono no Brasil, que vai de março a junho, tem opções com tempo seco e temperaturas frescas, como Ouro Preto, em Minas Gerais, São Paulo e até Florianópolis, em Santa Catarina, para encontrar as praias mais vazias e o sol menos intenso. Pelo mundo afora, o outono em Paris, que vai de setembro a dezembro, é de baixa temporada e com pouca chuva. Esses são só exemplos para você ver a influência do clima sobre os locais turísticos. Seja qual for a estação do ano no seu destino, fica uma dica de ouro. Dias antes de embarcar, olha no Google a previsão do tempo para saber com mais precisão que tipos de roupa levar na mala. Você já parou para pensar na força da natureza e quando ela se manifesta por lá? Fica atento também aos imprevistos da natureza. Alguns destinos na região do Caribe, por exemplo, enfrentam períodos de tempestades e furacões. Pesquisa antes de marcar sua viagem quando esse período ocorre, caso essa seja uma situação característica do destino. Agora sobre as festas. Procura se informar sobre o calendário de eventos e festividades do destino. Viajar em um período em que alguma comemoração regional vai acontecer pode significar encontrar um grande fluxo de turistas pela cidade, preços mais altos nos hotéis e até mesmo atrativos que você quer tanto visitar com horários de funcionamento alterados ou ainda em inatividade. Então, vê se o destino tem festas especiais, porque isso significa mais turistas e diárias mais caras. O importante mesmo é começar a pensar nisso o quanto antes. Muitas vezes, economizar está relacionado a planejar com antecedência. Não é uma regra, mas geralmente comprar passagens e reservar hotéis alguns meses e não dias antes de viajar pode representar certa economia para o seu bolso. A única exceção seria para as promoções relâmpagos das companhias aéreas, mas essas são dificilmente previsíveis. Planeja tudo com antecedência, assim você vai economizar muito com passagens e hotéis. Viajar é sempre bom, independente da época do ano. No entanto, não dá para negar que para cada destino existe um momento melhor para ir conhecer. Quando a gente fala em baixa temporada, pode ser possível economizar no valor das passagens aéreas, da hospedagem, além dos passeios e talvez até da comida, aí seja possível economizar. Vai viajar com algum passeio específico? É bom ficar atento. A baixa temporada não é só uma questão de datas, mas sim de período. Você pode economizar em tudo, mas pegar um momento de grandes chuvas e não aproveitar.
Então, do que adianta aproveitar os preços baixos da baixa temporada se você corre o risco de não ir em uma das principais atrações do destino, né? Destinos para viajar a qualquer momento. Existem destinos em que a melhor época para viajar é praticamente o ano todo. A América do Sul mesmo é um exemplo disso. Por aqui você encontra boas opções de passeios e diversão para praticamente todas as estações do ano. Entre julho e setembro você pode ver neve no Vale Nevado, no Chile. Mas se você for no verão, apesar do cenário ser muito diferente, ainda assim vai ter um passeio válido. Buenos Aires é outro exemplo de cidade que é ótima para ser visitada em qualquer momento do ano, assim como Montevidéu. Tipos de turismo. Na definição da melhor época para viajar, o tipo de turismo que você quer fazer é determinante. Talvez até mais importante que o destino. Isso porque certas atividades dependem diretamente do seu orçamento, do clima e da época, porque muitos lugares fecham durante a baixa temporada. Sendo assim, o primeiro passo para responder a pergunta central desse vídeo é: o que você quer fazer na sua viagem? Ecoturismo? Praia? Museus? Compras? Monumentos históricos? Esportes radicais? Eventos? O modo mais claro de visualizar a importância de definir o que você quer fazer antes mesmo de onde você quer ir é pensar em eventos ou atividades específicas. Suponhamos que você queira ir para a celebração de St. Patrick's Day em Dublin. Não tem erro, ela acontece em março com pequenas variações dos dias a cada ano, tipo carnaval. Assim, resta comprar sua passagem para a Irlanda na época da festa. As pesquisas que você vai fazer vão ser para dar conforto, segurança e tranquilidade para sua viagem, não para decidir se é a melhor época do ano para viajar. Mas se o seu desejo, por exemplo, for esquiar, logo o seu destino deve ter uma montanha coberta de neve. Aí sim começa uma jornada para pesquisar as variáveis de clima, época do ano, temporada, preço, etc. Como conseguir bons preços em datas visadas? Se você é refém da alta temporada, que é o momento em que os valores tendem a ficar mais altos, mas não quer deixar de viajar, essa parte é para você. Existem formas de unir o útil ao agradável, seguindo algumas dicas simples e eficientes ao pesquisar suas passagens aéreas e os hotéis. Procura fugir das datas em que a maioria vai viajar. Um bom exemplo para isso, como eu já falei várias vezes, é o Carnaval, onde as pessoas geralmente viajam na sexta e retornam na quarta de cinzas. Bom, se o Carnaval começa na sexta, dia 25, procura voos que saiam na quarta, dia 23, ou no domingo, dia 27. O voo de retorno pode seguir o mesmo raciocínio. Ou você pesquisa por voos voltando antes da quarta de cinzas ou depois, no sábado ou segunda seguinte. Escolhe bem o seu destino. Geralmente, feriados prolongados apresentam valores mais elevados, mas São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba e Porto Alegre têm bons preços. Cidades de praia, a grande paixão dos brasileiros, geralmente ficam com as maiores tarifas. Mas tudo depende do clima. No frio, cidades como Gramado têm preços mais altos. Você é quem define a melhor época para viajar. Nesse vídeo, você viu que a base para escolher a melhor época para viajar é o seu desejo. A partir dele é que as demais variáveis influenciam. As temporadas alteram o preço e a disponibilidade das atrações. Já a estação do ano pode tanto só dar mais conforto quanto determinar toda a viagem. Por sua vez, o orçamento pode direcionar suas escolhas, mas nunca impedir a realização do seu sonho. Agora que você teve uma aula sobre como escolher as melhores datas para viajar e descobriu que o período ideal para viajar é durante o ano todo, faz a sua pesquisa. Se você tem alguma dúvida ou sugestão, use os comentários, assim eu consigo ajudar mais facilmente. Se você gostou do meu vídeo, não deixe de compartilhar com a sua família, amigos ou companheiros de viagem. Assim a gente troca mais ideias e todo mundo viaja mais e melhor.